Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que nós retornamos hoje para continuar no nosso estudo acerca da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, com a graça do Senhor. E para então darmos sequência, eu quero convidar você a fazer uma oração. Curve sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelas palavras que o Senhor, através do teu servo Paulo, ministra aos nossos corações, através dessa epístola, a qual o Senhor, ó Deus, preservou pela sua bondosa mão até os nossos dias, para que essa, Deus, sirva de instrução para nós, para a sua igreja. Clamamos a orientação do seu Santo Espírito na interpretação dessas letras e também na aplicação das mesmas em nossos corações e em nossa vida prática. Senhor, se conosco, é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Continuando, na semana passada nós fechamos então o estudo do capítulo 6, entendendo os frutos do pecado e que nós estávamos livres, né, libertos do pecado pelo sacrifício de Cristo, né? Entendendo que o salário, a paga justa do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é um presente do qual nós não somos merecedores. Paulo agora no capítulo 7, ele muda o foco, ele estava falando aos crentes e agora ele vai falar àqueles que conhecem a lei, aos judeus. Ele abre o capítulo 7 com o seguinte texto: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele estava se referindo aos judeus. Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. E aí ele está remontando a ideia do final do capítulo 6, quando fala que nós estamos mortos para a lei e assim estamos mortos para o pecado. E ele está exatamente trazendo, resgatando essa ideia para poder dar uma reforçada nesse conceito. Ele vai dar um exemplo logo aqui depois. Por exemplo, verso 2. A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Então, ele dá o exemplo aqui do casamento, né? E indo diretamente na lei judaica. Se a mulher está casada, ela está unida a esse seu marido, está sobre a lei, sob a lei, ela está ligada, unida a esse seu marido enquanto ele viver. A lei judaica proclamava isso. Morto o marido, ela estaria livre do seu compromisso conjugal com esse marido. E ele segue na sua ilustração, de modo que será considerada adúltera se, enquanto estiver o marido vivo, ela se unir a outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Aqui fica bastante claro, ele está só explicando a lei do matrimônio, né, judaico, e que nós entendemos, inclusive se aplica a nós, até hoje, que estamos, né, debaixo do direito romano. Não, então, é adúltero enquanto está vivo. Morreu, ou aquele compromisso, ele está desfeito. E aí ele segue: Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, ele deu o exemplo do casamento. Ele costuma ser bastante didático, né? Ele usa exemplos, ele busca exemplo dentro da, da própria maneira de pensar dos seus interlocutores. Ele está se dirigindo aqui aos judeus convertidos, né?
e demonstrando a eles que a lei já não tem efeito sobre eles, porque eles estão mortos para a lei, eles morreram para a lei junto com Cristo, aquilo que nós falamos na semana passada, e ressuscitaram, e livres desse compromisso, dessa lei, não estão mais ligados à lei nem ao pecado, né, sujeitos à lei do pecado, eles estão livres para servir a outro. Outro quem? O Cristo ressurreto, né? O Cristo que é o sacrifício. Ele também é o, o Senhor da vida daqueles que ele comprou com a sua morte. Porque quando vivíamos segundo a carne, estou agora no verso 5, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de que frutificassem para a morte. Ele fecha o versículo 4 falando de que nós então somos chamados, mediante o sacrifício de Cristo, somos comprados, estamos mortos para a lei, para que nós frutifiquemos através do Espírito, e esse frutifiquemos através do Espírito, ele vai explicar mais claramente, falando mais na frente, ele vai falar dos frutos do Espírito, por exemplo, né, falando que são, o que, que são os frutos daqueles que são guiados pelo Espírito. Então, esse frutifiquemos para Deus é exatamente os frutos daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus através do seu novo nascimento. Então, pela influência do Espírito, esses deixam de produzir as obras da carne, de estar sujeitos à lei do pecado e de estar debaixo da lei mosaica, para, regidos pela lei do Espírito, eles passem a frutificar frutos de misericórdia vindos da ação do Espírito sobre a sua vida. Pessoas que são resgatadas pelo Espírito Santo. Então, ele fala assim, ele fala que as nossas paixões eram despertadas pela lei. Ele começa aqui, ele lança um argumento, e mais para frente ele vai ver que é necessário explicar mais isso, mais claramente, né? As nossas paixões eram despertadas pela lei, então a lei é que desperta o pecado. Ele vai iniciar aqui no verso 7, eu não vou antecipar essa ideia não, mas quando ele coloca isso, o que, que ele está dizendo? Como o pecado é a rebelião e a nossa natureza é pecaminosa, nós herdamos o pecado de Adão, então a nossa natureza ela está em rebelião contra o Senhor. E a lei, ela procede de Deus. Logo, o pecado, essa nossa inclinação para o pecado, rebelde, então, ela vai nos impulsionar para descumprir a lei. Então, por isso que as nossas volições, as nossas paixões pecaminosas, que ele fala aqui no capítulo 5, são despertadas pela lei. Por que que acontece? O que que ele está querendo dizer? Ele fala que a nossa natureza pecaminosa, rebelde contra Deus, ao ver, ao perceber a lei, ao ter contato com a lei, você, então é isso que Deus quer que eu faça? Então é exatamente o que eu não vou fazer. E ele vai exatamente terminar, inclusive, nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 7, explanando a esse respeito. Então ele fala que as nossas paixões pecaminosas são despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, uma vez as nossas volições, as nossas inclinações pecaminosas, elas rebelavam-se contra a lei do Senhor, e quando ele fala as nossas, né, ele está se referindo aos homens que têm a lei, que recebem a lei, ele está falando dos judeus, e também de nós que conhecemos a vontade do Senhor, mas que ainda, né, somos pecadores, né? A nossa natureza, ele inicia aqui também um conceito que a gente, que Paulo vai desenvolver mais para frente, mas que a gente já pode lançar, que é exatamente a tensão do já, mas ainda não. Nós já somos comprados, já morremos para o pecado, já nascemos para uma nova vida, mas ainda não fomos totalmente regenerados. Nós ainda estamos, né, no corpo
contaminado pelo pecado. Nós só vamos ser salvos, regenerados, impossibilitados de pecar quando nós, no momento, no dia final, quando nós formos ressurretos e nosso corpo for transformado num corpo de glória. Esse corpo vai ser semelhante ao de Cristo e então a nós vai ser impossível pecar. Eu lembro agora de um conceito de Agostinho, né, que o homem no Éden, né, o Adão, ele tinha condição de posso non peccare, que do latim, né, o Agostinho postulou as suas teses, né, as suas, eh, as suas formulações em latim. Então, o que que ele quis dizer? O Adão, ele tinha a condição de não pecar. Eu posso não pecar, né? Eu posso escolher não pecar. Uma vez que ele escolheu pecar, toda a humanidade, depois de Adão, ela ela cai na condição de "non posso non peccare", ou seja, eu não posso deixar de pecar, eu não posso não pecar. Mesmo as nossas, ações que nós possamos considerar boas, elas estão manchadas de pecado, né. Às vezes, a gente pode pensar assim que: "Ah, o fulano fez uma coisa boa, ah, fulano não é tão bom". Mas ainda assim, manchado pelo pecado, diante de Deus, qualquer ação, a mais bondosa, a mais caridosa, seja lá o que for que você possa classificar, partindo de um homem, aos olhos de Deus, está manchada de pecado, né? E aí, depois da nossa regeneração, nós vamos ser elevados à condição do corpo regenerado, né, à estatura do varão perfeito, que é Cristo, né. Então, segundo Agostinho, nós vamos alcançar a condição de "non posso peccare", a nós vai ser impossível pecar. O pensamento, a inclinação, a capacidade de pecar, ela vai ser extirpada, o pecado vai ser completamente vencido, e aí, nós viveremos em perfeita harmonia com o Senhor. Essa é a questão. Então aqui, voltando ao texto, né, as nossas paixões pecaminosas, elas são despertadas pela lei, porque o espírito, a nossa inclinação, né, para o pecado, nos faz rebelar contra a vontade de Deus, né. Então, e assim, ele fala: "Opera em nossos membros a fim de frutificarem para a morte". Ele está reforçando, né, ele já lançou o conceito lá no capítulo 6 de que o salário do pecado é a morte. Então, hã, a primeira, o primeiro produto, o primeiro fruto do pecado na mente é a culpa, né. O que que acontece? A pessoa, ela comete o pecado, e assim que ela comete o pecado, ou satisfaz aquela volição, aquele prazer efêmero passa, e aí vem a culpa. E assim vai frutificando, frutificando, até o salário final, que é a morte. Agora, verso 6. Porém, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não mais da maneira antiga, segundo a letra. Então, ele fecha esse raciocínio, que é isso que nós estávamos aqui eh, conversando, né, falando. Ele fala: agora que nós morremos juntamente com Cristo, a nossa natureza pecaminosa, ela está não mais sujeita à lei do pecado, mas nós estamos sujeitos a uma nova maneira de servir, uma maneira segundo o Espírito. Nosso corpo, nós ainda somos pecadores, nosso corpo não foi restaurado, nossa mente precisa de regeneração, e é por isso que nós precisamos sempre estar ligados ao Espírito Santo, para que, através das orações, através das súplicas, através da leitura da palavra de Deus, para que nós possamos, assim, fugir
do pecado, que nós possamos resistir ao pecado, clamar a presença do Espírito sobre nós, né? E aí, segundo o Espírito, nós vamos frutificar para Deus, que é aquilo que ele fala lá no verso 4. E aí ele fecha que nós estamos, então, livres para poder servir dessa maneira nova, segundo o Espírito, e não mais da maneira antiga, segundo a lei, que era uma maneira ineficaz. Né? Nós já chegamos a essa conclusão, nós já vimos isso nos estudos anteriores, que ao homem é impossível cumprir a lei de Deus. E aí Paulo, ele coloca no verso 7, que diremos então? A lei é pecado? Lembra que a gente tinha falado isso? Né? Porque ele fala assim que as paixões pecaminosas são despertadas pela lei, então alguém poderia interpretar dessa maneira. Então, peraí, a lei é pecado? Então a lei que me faz pecar? Né? E aí ele fala assim, a lei é pecado? E aí ele já responde, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não for por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. E ele coloca aqui, então, ele cita o 10º mandamento, né, não cobiçarás, e ele faz o raciocínio inverso, né, ele fala assim, olha, ah, eu não teria, e quando ele fala esse eu, é interessante aqui, existem duas linhas de interpretação que quando ele fala esse eu, ele está referindo, ou alguns entendem que ele está se referindo às pessoas não regeneradas, né, que buscam no cumprimento da lei a sua salvação, e outra linha de interpretação entende que esse eu que ele fala aqui, ele está falando do crente. Eh, eu sou mais afeto, né, eu entendo e a academia também, dá mais apoio à segunda posição, de que ele está falando da vida do crente, que ainda está sujeito a pecar, e então ele tem essa possibilidade, e aí ele vai falando hipoteticamente, né, nessa questão. Então, assim, nós não teríamos conhecido o pecado se não fosse pela lei, né? Se a lei não fala assim, não faça, a inclinação pecaminosa não ia falar para a gente, faça, né? A inclinação rebelde, a rebeldia, a inclinação rebelde do pecado não diria para a nossa mente, faça isso, né? É o argumento de Paulo. No verso 8 ele fala, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. É, o, o que ele está querendo dizer aqui? O que Paulo está exemplificando aqui? É, toda vez que todo o mandamento, quando fica explícito a vontade de Deus, quando fica clara a vontade de Deus, a natureza pecaminosa vai procurar se rebelar contra essa vontade de Deus e romper e descumprir essa lei. É isso que ele está querendo dizer. Ele deu o exemplo da cobiça, ele cita o 10º mandamento aqui, então ele fala assim, então quando a lei falou assim, não cobiça, o pecado viu isso, viu essa oportunidade, e aí fala assim, olha, vou fazer você pecar, vou fazer essa inclinação pecaminosa de rebeldia contra Deus, lança sobre a mente humana todo tipo de cobiça. E assim são sucessivamente com relação a toda a lei de Deus. Né? É como, e isso a gente pode ver muito claramente no próprio comportamento humano, né? Ah, eh, o a ilegalidade, a sedução que a ilegalidade, que a transgressão, ela tem sobre o coração humano, né? Nós podemos observar isso, né? Ah, eu vejo uma questão, por exemplo, o suicídio, por exemplo, ele não é, noticiado, né, com tanta, eh, com a riqueza de detalhes, evita-se falar nesse respeito, exatamente porque
é cientificamente provado que quando, se fala nessa questão, encoraja-se outras pessoas que já estão, inclinadas a essa prática a cometer o mesmo ato, né. A gente pode observar que isso é uma situação bem clara, né, que às vezes ocorre. E assim sucessivamente, a transgressão, ela é sedutora. A transgressão para o homem pecador, ela sedutora, ela é quase irresistível, né. É por isso que, por exemplo, fala assim, baixa uma lei, é proibido, por exemplo, beber e dirigir. E aí, faz as blitz da lei seca, tem sempre alguém, que cai nessa condição, né. Ora, se sabe que é proibido, por que que bebe e dirige, né? E as pessoas ainda o fazem, né. "Ah, porque eu vou conseguir transgredir, que eu vou conseguir me safar". Essa natureza pecaminosa, ela faz brotar esse sentimento na mente humana. Verso 9, "Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri". Então, Paulo ainda está usando o pronome pessoal aqui, ele tá se referindo não a ele mesmo, né, mas ao homem, que conheceu a lei do Senhor, que conheceu a salvação em Cristo. Então ele está, de uma maneira, hipotética aqui, falando a respeito da questão da lei e do pecado. Ele fala assim: "Houve um tempo em que sem a lei eu vivi", ele mesmo falou, ele fala disso lá no capítulo 6, no capítulo 5, quando a gente estudou, que aqueles que estavam sem lei, né, eles viviam sem lei seriam julgados, né. Então ele vivia sem a lei, então quando o mandamento veio, ele fala aqui no verso 9, o pecado reviveu. Então, ele coloca aqui que na realidade, ele fecha o versículo 8 falando assim, ó, porque sem lei o pecado está morto. Na realidade, esse está morto, a gente pode entender que o pecado estava latente, no estado de latência, né? Quando ele fala assim, ó, porque sem lei o pecado está morto. Ou seja, se não tinha aquela vontade de Deus explícita, né, no mandamento, a vontade, essa volição rebelde, ele fala que está morto, mas na realidade estava latente. Aí ele fala, mas quando vem o mandamento, o pecado reviveu, ou seja, ele sai do estágio de latência, e aí, o que que acontece? Impulsiona o homem à rebeldia e ao pecado, à transgressão. E aí Paulo fala, e eu morri nessa ilustração que ele está falando. Então, o que que acontece? Bem, estava latente, o pecado estava latente sem o mandamento vem, fica claro que a vontade de Deus é que não se faça aquilo, e aí o pecado impulsiona o homem para poder cometer a transgressão, para se rebelar contra Deus, e aí, uma vez rebelado contra Deus, né, o salário do pecado é o quê? A morte. Verso 10: "E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado, que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, por meio do mandamento, me matou. Me enganou e, por meio do mandamento, me matou." Esse conceito ele precisa ficar bastante claro aqui. O que que o Paulo está dizendo aqui? Ele chega à conclusão de que o mandamento, a lei, o Senhor dá a lei para o povo, para o homem, né, a fim de que esse viva, para que ele não transgrida a lei, né. E quando Deus dá a lei para Moisés, lá no Êxodo 20, você vai começar no capítulo 19, 18, ele vai falando, falou assim: "Olha, tirei vocês do Egito, vou levar vocês para uma nova terra, mas vocês vão se comportar de uma maneira tal,
vocês não vão comportar da mesma maneira que os povos que vivem nessa terra, vocês não vão entrar nas mesmas práticas que eles, e eu vou dar para vocês aqui um mandamento, vou dar para vocês leis, para que vocês vivam. Porque se vocês se assemelharem a este povo, se vocês fizerem as práticas, né, praticarem as mesmas coisas que eles, eu vos consumirei. Essa era a palavra do Senhor para o povo de Israel, né, o povo judeu, a caminho de Canaã. E aí Deus fala com Moisés: você acampa aqui no pé do monte Sinai, e vocês vão guardar aí 3 dias, santificai-vos. No final de 3 dias vocês se achegam para cá, para o monte, e eu vou falar com você. E então, no final de 3 dias, eles guardam, se purificam, e aí no final de 3 dias a montanha começa a tremer, o céu se enche de nuvens e de trovões e de relâmpagos, sons de buzina, e aí som de trombetas, né? A palavra traduz trombeta, buzina, e aí o Senhor chama Moisés, Moisés sobe, e aí ali o Senhor lhe dá os 10 mandamentos, dá para eles a lei, e mais do que isso, vai dando todas as ordenanças, todas as leis práticas do povo de Israel. Então essa lei é dada para o povo para que eles não morram, mas para que eles vivam. E aí, o que que o Paulo está falando aqui? Esse mandamento me foi dado para a vida, mas se tornou mandamento para a morte. Como a lei se tornou morte? Porque o pecado, a inclinação, a volição do pecado engana a mente humana. E, por meio do mandamento, me matou. Você vê que o próprio povo de Israel, olha o que, que o povo de Israel faz. O exemplo, né? Toda essa hipótese que o Paulo está gerando aqui, né? Essa ilustração que o Paulo está gerando aqui, ele fala eu, mas ele está falando, eu entendo que ele está falando do homem de uma maneira geral. Você vê o próprio povo de Israel, eles recebem essa lei, eles veem a presença de Deus, eles veem o monte tremendo, eles morrem de medo. Quando o Moisés sai do meio desce do monte Sinai, sai do meio da nuvem, eles falam assim: olha, não se achega para nós, e fala para a gente, mas que Deus não fale com a gente, para que a gente não seja consumido. Eles estavam morrendo de medo, eles estavam temendo, eles estavam vendo o poder de Deus ali. Esse mesmo povo, mais adiante, ele se mistura com os povos da terra, eles entram nas práticas dos povos da terra de Canaã, e aí eles se contaminam com o pecado, mesmo tendo a lei escrita, a lei dada por Deus. Então você vê que a inclinação do homem para o pecado faz com que ele se rebele contra Deus. E por mais clara que seja a lei, mesmo que a lei seja dada, né, tenha sido dada para a vida, ela torna a morte, porque o pecado, a inclinação para o pecado, faz o homem se rebelar contra Deus, descumprir esses mandamentos, e aí, por meio do próprio mandamento, porque o mandamento fala assim: não cobiçarás, e aí o sujeito cobiça, ele acumula sobre si a como é que fala? A paga pela sua transgressão. O salário do pecado é a morte. E é exatamente o que Paulo está falando aqui. Por meio do mandamento, me matou. Ou seja, o mandamento tem que ser cumprido. A lei de Deus, o Senhor, ele cumpre a sua lei. E aí, Paulo, então, chega à conclusão, respondendo à pergunta do verso 7, né? Ele fala no verso 7, a lei é pecado? Ele, de modo nenhum. E ele fala assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei em si é santa, justa e boa. Então, quem é mau? Ele fecha. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? Verso 13. Ele, de modo nenhum. Ou seja, a lei se tornou morte para mim? Não. Pelo contrário. O pecado,
para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Entenderam? Na realidade, o Paulo aqui ele está, de uma maneira bem didática, falando aquilo que a gente estava explicando, né, a respeito dos versos anteriores. Ou seja, o pecado, para se mostrar como tal, que o que que é pecado? Rebelião contra toda a lei de Deus. Então, o pecado, para se mostrar como rebelião, ele faz, por meio de uma coisa boa, ele pega uma coisa boa, que é o parâmetro, que é a lei, que é a vontade de Deus, e usa essa nossa abolição para nos fazer transgredir a lei de Deus e assim mostrar a sua força e assim nos fazer morrer. Quer ver um exemplo? Eu acho que nós citamos, eu não sei se eu cheguei a citar isso nos estudos anteriores, ou se em algum outro momento eu não estou me recordando bem. A Eva recebeu um mandamento, né? O Adão, vamos deixar a Eva de lado, né? Vamos usar o Adão, para que as irmãs não fiquem bravas comigo, vamos usar o Adão como exemplo. O Adão recebeu um mandamento da parte de Deus: não comer do fruto. Está aqui o mandamento. O mandamento é bom. Contudo, o pecado, no caso, personificado ali na sedução da serpente sobre a mente da Eva, e a sedução aí da Eva sobre a mente do Adão, né? E também, não vamos botar a culpa só na Eva, mas também, com certeza, a presença da serpente ali, que representam o pecado, porque a Eva já tinha comido do fruto. E aí o que acontece? Seduz o Adão, faz o Adão rebelar-se contra Deus e a lei que é boa, agora o homem ele está em choque com a lei. E aí a lei que é boa, justa, santa, passa a ser instrumento da morte, da condenação do Adão e de toda a humanidade. Perceberam? Então ele fala assim: por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Quem? O pecado. A coisa boa, a lei. A fim de que o mandamento, que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Ficou claro, né? Eu espero que sim. O ruim da gente fazer esses estudos de maneira não presencial é que eu não posso ver só carinha, porque se você está aqui e eu vejo que você ficou com uma carinha de paisagem, assim, querendo ainda fazer alguma pergunta, eu insisto na explicação, mas aqui não estou vendo ninguém e eu conto com você. Se ficar dúvida, posta aí nos comentários que a gente está sempre lendo e aí a gente vai dirimir essa dúvida sua, tá bom? Seguindo. Ah, e a propósito, vou aproveitar esse parênteses que a gente abriu aqui. Eh, nós estamos hoje no estudo do capítulo 7. Se você que está começando a assistir hoje ou começou a assistir semana passada, eu já pedi o pessoal da mídia, eles vão separar os estudos bíblicos, né, em pastas, né, estudo de Isaías, estudo de Romanos, e aí você vai poder consultar, vai ter as pastinhas, as listas, para que você possa assistir os estudos anteriores, né? Que aí você não fica perdido, você não pega do capítulo 7 para frente, né? Você vai poder pegar todo o estudo, desde a apresentação do autor, a apresentação da igreja destinatária da carta, o capítulo 1 e assim sucessivamente. Você vai poder ver tudo. Então, você vai procurar no canal da igreja, né, IPB Flamengo, vai ter a pastas lá dos vídeos, aí vai ter a pasta de pregações, a pasta de estudos bíblicos, e dentro da pasta de estudos bíblicos, os estudos de Isaías, os estudos de Romanos. Tá joia? Seguindo então, verso 14. Porque bem sabemos, e aí Paulo fecha essa ideia e vem com mais um argumento. Olha só, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a parte de Deus. Eu, porém, o homem, ele ainda está usando a figura do eu aqui, mas, né, esse eu representa o homem. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Né? Então, ele está reforçando esse argumento
de que a lei é boa, porque ela é espiritual, ela parte de Deus. Mas o homem, ele é carnal, vendido, no caso aí, né, pelo fato do pecado original, né, vendido à escravidão do pecado. Está sobre a égide do pecado, sobre a regência do pecado, sobre o peso do pecado, com os grilhões do pecado, vendido como escravo para o pecado. Então, lá no pé do homem tem aquela bolinha com aquela corrente algemada no seu tornozelo, escrito pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Agora eu peço bastante atenção, que esse texto aqui é bem interessante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 15. O homem, escravo do pecado, ele não consegue compreender o seu modo de agir, uma vez regenerado, a palavra não é regenerado, uma vez alcançado por Cristo, a sua mente muda, né? Morre para o pecado, nasce para as obras do Espírito, mas ainda assim está passível de pecar, e ainda assim, em algum momento, comete pecado. E aí Paulo está falando exatamente isso. Eu não consigo entender o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, porque alcançado por Cristo, com o Espírito Santo, ainda assim, se fraquejar, ele não faz o que ele prefere, e sim o que detesta. Quem de nós, né, pode afirmar que hoje não cometeu nenhum pecado? Se afirmar, nisso está pecando, né? Já vai falar João lá na frente, né? Aquele que diz que não comete pecado, nisso está pecando. Então, assim, a gente não faz o que a gente deseja, o que a gente prefere, né? Por que a gente prefere? Por causa do Espírito. O Espírito passa a morar no nosso coração. A gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer as coisas boas, mas num dado momento, se a gente der ouvido, se a gente der brecha para a nossa carne, o que a gente vai fazer? Rebelar-se contra Deus, cometer pecado. É isso que Paulo está falando. Verso 16. Ora, se eu faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Esse verso aqui, nós temos que ver que é o seguinte: se eu faço o que eu não quero, ou seja, o que a gente está querendo aqui no verso 15, qual que é a ideia do verso 15? A gente está querendo fazer a vontade de Deus. Então, se eu faço o que eu não quero, ou seja, se eu peco, né, então eu concordo com a lei que é boa. No fato de agir, é por isso que você tem que procurar entender esse verso, que a psicologia aqui do Paulo está inversa, né? Não é no fato de você transgredir a lei, fazer o que você não quer, que você concorda com a lei. É no fato de não querer. Entende? Então, assim, se você faz e não quer, você não quer fazer, ou seja, se você peca e não quer pecar, então o fato de você não querer pecar coloca você de acordo com a lei. Você não quer pecar. Você quer cumprir a vontade de Deus. Então, se eu tenho essa luta, se eu tenho essa dificuldade de fazer o que eu não quero, então eu concordo com a lei. Contudo, eu não consigo cumprir. É isso que Paulo está dizendo. O Paulo usa aqui a psicologia reversa. Então, a gente tem que estar atento para poder entender. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Quem faz isso o quê? Transgride a lei, né? Comete o pecado. Quem faz isso já não sou eu, mas quem? Mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu não quero pecar, eu concordo com a lei, mas eu transgrido, ainda peco. Gente, a gente é o tempo todo, é uma luta, né? A gente luta contra a carne e ele mesmo fala nisso, que o nosso espírito luta contra a nossa carne contra o nosso espírito todo dia, a todo momento. Então, o fato da gente querer vencer a carne
nos coloca de acordo com a lei de Deus, que é boa, nós queremos isso, porém, quando a gente não consegue, vai haver esse momento que a gente não consegue, a gente acaba pecando e a gente clama a misericórdia do Senhor, mas ele fala assim: quando eu faço isso, quando eu transgrido a lei, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Que luta, né? Mas é o que realmente se passa dentro de nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem não está em mim. Desculpa, deixa eu refazer isso daqui que eu pulei aqui na leitura e soou diferente. Olha só, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Fato, né? Somos a carne, nós nesse corpo, nós nessa mente ainda não regenerada, nós ainda somos pecadores, ainda, né, carecemos do sacrifício de Cristo, por isso nós temos que confiar sempre nele. Pois o querer o bem está em mim, o Espírito Santo, nós fomos alcançados pelo Senhor, nós cremos no sacrifício de Cristo, então o Espírito Santo vem habitar em nós e vai mudar a nossa mente para que nós desejemos fazer o bem. A gente deseja fazer o bem, mas não o realizá-lo. Ou seja, a gente quer fazer o bem, mas o realizar o bem não está em nós, nós dependemos do Espírito para poder fazê-lo. Porque o bem, verso 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Eita, que conclusão difícil, né? A gente deseja, a gente tem o Espírito Santo, e eu sei que eu estou falando não só para mim, eu falo para você, eu falo para todos. Mas a gente tem que vencer o pecado todo dia, né? Graças a Deus que em Cristo nós temos o Espírito Santo e nós temos essa ferramenta que nos ajuda a vencer o pecado, que nos capacita a vencer o pecado. Agora, e aquele que não tem o Espírito? Aí lascou, não é verdade? Ele não tem nem ferramenta para vencer o pecado. Por isso que ele vive pecando. É isso que o Paulo está falando aqui. Ou seja, se você que foi alcançado pelo amor de Deus, né? Ele fala assim, se o homem que é alcançado, que foi é, 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 alcançado pelo amor de Deus, que pela fé se apropriou dos méritos de Cristo, morre para a direção do pecado, é isso que a gente quer, ele quer deixar claro. Não é que você deixa de pecar, você para de pecar. Muita gente acha, cria uma fantasia, né? Que acha que eu agora aceitei Jesus como se você o aceitasse, que na realidade é Jesus que te aceita, né? É o Senhor que te recebe. E aí agora parou de pecar. As pessoas acham isso, né? Quem está de fora, é crente, não peca. Aí o sujeito, eu vou batizar, que aí eu vou parar de pecar. Não. E aí, às vezes, até se frustra. Na realidade, você recebe o quê? É uma, o Espírito Santo é uma ferramenta para que ele te conduza na prática daquilo que o Senhor deseja, para que você possa lutar contra o pecado. E é imputada a você justiça pela fé no nome de Cristo, para que no dia final a justiça de Cristo seja imputada a você, e aí você seja regenerado, e a partir daí, lá no dia final, aí sim, você vai estar plenamente capacitado a não pecar. É isso. E aí o Paulo fala assim, no verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está falando assim, olha,
quando eu faço, se eu estou fazendo o que eu não quero, se o Espírito Santo mudou minha mente, eu não quero pecar, mas eu ainda, de alguma maneira, transgrido a lei de Deus, de quem faz isso, não sou eu quem peca, não é mais essa mente alcançada por Cristo, uma mente que está sendo guiada pelo Espírito, mas quem faz isso? É o pecado que habita em mim. E aí ele segue, assim encontro essa lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então ele fala assim: quando eu quero fazer o bem, a minha mente quer fazer o bem, o mal reside em mim, na minha carne, na minha mente. Ele luta, está ali nessa luta constante. Porque o homem interior, nascido de novo, né, no meu homem interior, nascido de novo, guiado pelo Espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas aí ele segue no verso 23. Mas eu vejo nos meus membros, outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele fala dessa luta da carne e do espírito, né? O Espírito Santo, na nossa mente, ele vai infundindo a vontade de Deus, a vontade, o desejo pelas obras santas, o prazer na lei do Senhor, o prazer em estar na presença do Senhor. Mas a carne, ele fala aqui simbolizada nos meus membros, né? Segue outra lei, né? Guerreando contra a lei da minha mente, transformada pelo Espírito. Mas essa carne luta contra essa mente, e essa me faz prisioneiro da lei do pecado. Essa carne me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, né? Que significa que essa carne, né? Que simboliza essa carne. E aí ele suspira. Eu lembro aqui de um professor do seminário, reverendo Ulisses Horta Simões, uma pessoa fantástica, dando aula para a gente. Ele, falando exatamente desse texto, ele fala assim, Paulo chega nesse versículo e suspira. Até lembro do professor Ulisses falando isso. Miserável, a conclusão que ele chega, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que Paulo chega na conclusão aqui? Miserável homem que sou. Em outros textos ele vai falar, ele queria logo era partir, deixar essa carne, essa, essa, essa natureza pecaminosa de uma vez e buscar o Espírito que é muito mais excelente. Ele fala, que miserável esse homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, que vai me livrar disso? Que vai me livrar dessa inclinação para o pecado, mesmo eu tendo aqui a lei do Senhor, prazer na lei do Senhor, tendo o Espírito Santo na minha mente, eu ainda tenho a luta contra o pecado. E a luta do Paulo, que ele coloca aqui nesse texto, é a minha luta, é a sua luta. Eu tenho certeza que no seu coração você deve estar pensando assim, puxa, a vida é isso. As nossas inclinações, as nossas volições, as nossas fraquezas. Paulo, ele chega aqui no final, nessa conclusão, e fala assim, puxa vida. Tem uma ilustração que fala de uma prática que havia nas prisões romanas, que atava o corpo de um prisioneiro a um cadáver. E aí, à medida que esse cadáver ia se decompondo, os vermes que estavam ali naquele corpo iam também decompondo o outro vivo. Essa é a ideia. O pecado corroendo o homem enquanto ele ainda está vivo. E ele não tinha controle porque estava atado, ele não conseguia se livrar do corpo daquela morte.
é essa ilustração que Paulo traz. Perdão. Essa ilustração do que Paulo traz, do que Paulo diz aqui. Mas aí Paulo fala assim, graças a Deus, ele dá essa suspirada, ele pega nessa conclusão, mas no verso 25 ele já, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, da maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. E ele fala assim, graças a Deus por Cristo, porque o Senhor, na sua morte, ele há de nos regenerar, ele há de nos livrar do corpo desse pecado, no corpo dessa morte, nos livrar do desejo do pecado no final, né, no dia final. E ele, através do seu Espírito, nos capacita a ir vencendo todos os dias. Então, cumpre a nós vencer o pecado através do auxílio do Espírito. Eu lembro agora do texto que o Senhor, quando se dirige a Caim, fala assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então, se apropria dessa palavra, se apropria desse Espírito que nos é concedido através do sacrifício de Cristo. Se apropria desse Espírito, tendo em mente que, segundo a orientação do Espírito, nós somos servos do Senhor, fazemos as suas obras, temos prazer na sua lei, mas que, segundo, se nós dermos lugar à nossa carne, nós seremos escravos do pecado, então nós temos que buscar andar na lei do Senhor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que nós possamos andar de acordo com a lei do Espírito, buscar as coisas excelentes que o Espírito Santo nos guie, lutar e vencer o pecado todos os dias, com o auxílio do Paráclitos, do Espírito Santo, nosso auxiliador, nosso ajudador, aquele que infunde em nossa mente o prazer na lei do Senhor. Nós chegamos aqui ao final, então, do estudo do capítulo 7, e nós voltaremos, né, com o estudo do capítulo 8. Que você esteja meditando nesse estudo e que, ao compreender essas palavras, você possa buscar a orientação do Espírito para o seu dia a dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos miseráveis. E, de acordo com o que Paulo concluiu aqui, nós também concluímos, nós precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos da orientação, do auxílio do seu Santo Espírito todos os dias, para que assim nós possamos vencer a nossa carne e fugir do pecado, para que assim frutifiquemos para o Senhor. Frutifiquemos para a vida. Nós não somos capazes, a nossa carne milita contra o Espírito. E nós precisamos do Senhor todos os dias para vencer a nossa carne e assim frutificarmos para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, auxilia-nos, Espírito Santo. É o que Te clamamos nos méritos de Cristo, nosso Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.